Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a seguinte temática: Deus se aproveita dos caminhos humanos para mostrar aos homens o caminho da salvação. Deus faz coisas incompreensíveis ao entendimento humano, mas, diferentemente dos homens, Deus nunca falha em seus planos. A Bíblia nos diz, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 27, que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias e as fracas para envergonhar as fortes. Deus é incompreensível, mas Deus é perfeito. Na época do Império Romano, Deus se aproveitou da infraestrutura criada pelos governantes terrenos, como estradas, pontes e cidades, para fazer com que o Evangelho se disseminasse e com que fosse levado a lugares muito distantes. Nos dias atuais, Deus se aproveita da infraestrutura cibernética criada pelas mãos humanas para fazer com que o Evangelho continue se disseminando e com que seja levado a lugares ainda mais distantes. Na época do Império Romano, havia uma forte perseguição contra os cristãos, contra aqueles que pregavam a palavra de Deus, contra aqueles que levavam a mensagem da salvação. Mas Deus deu-lhes coragem e unção para perseverarem nessa árdua missão. Jesus, durante o seu ministério, já havia anunciado aos seus discípulos acerca dessa perseguição e acerca do que deveriam fazer quando se deparassem com a perseguição. No Evangelho de Mateus, no capítulo 10, os versículos 19 e 20, Jesus diz o seguinte aos seus discípulos, que quando fossem presos não deveriam se preocupar com aquilo que teriam que dizer, com aquilo que teriam que falar e se explicar diante dos governantes e das autoridades, porque naquele momento lhes seria ministrado o que haveriam de falar. E não seriam eles quem iriam dizer, mas seria o Espírito de Deus que iria, através deles, se expressar. Nos dias atuais, também há perseguição contra os cristãos, contra aqueles que estão nos púlpitos das igrejas, contra aqueles que estão nas ruas, nas esquinas, nas praças em pregação, e contra qualquer um que se levante diante de uma câmera e que apareça na tela de um celular, de um tablet ou de um computador. Contudo, o mesmo Espírito que deu coragem e unção aos primeiros cristãos é o mesmo Espírito que nos dá capacitação, coragem e unção para perseverarmos nesta mesma árdua missão. Seja nas antigas estradas do Império Romano, seja nas modernas vias do universo cibernético, é o Espírito de Deus que estará sempre a nos guiar. Portanto, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, conforme nosso Senhor Jesus Cristo assim nos ordenou. Glória a Deus. Que a paz de Cristo e que o amor de Deus resplandeçam e habitem em vossos corações. Curtam e compartilhem nossos vídeos para que as sementes do Evangelho sejam levadas a todos os povos. Obrigado por estar aqui conosco. Fiquem em paz. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém.